E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Meus irmãos, mesmo lendo a palavra de Deus, aí nós encontramos as igrejas católicas que criam suas imagens, idealizam a imagem de homens, fazem seus deuses de ouro, de bronze, de prata, de gesso e ficam adorando, não olhando para o que diz a palavra, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. No Velho nós vemos a reprovação de Deus quando disse para Moisés: o teu povo se corrompe. Já no Novo Testamento, aí nós encontramos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 21, dizendo que nenhum que se prostitui, nenhum que adora imagem de escultura, nenhum feiticeiro, nenhum elemento nessas condições herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo acrescenta também, Coríntios, sua primeira carta, capítulo 6, versículo 10, não erreis, nem os devassos, nem os bêbados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os feiticeiros, nem os idólatras herdarão o reino de Deus. Aí do versículo 11 ele diz: mas é o que alguns têm sido. Agora, haveis sido lavado, depois que você aceitou a Cristo, você foi lavado, foi regenerado, foi purificado, santificado pelo sangue de Jesus. Eles não observam isso. Os padres, os que estão na direção, estão com seus templos cheios de imagens, acendem velas, rezam e fazem novenas a deuses feitos de bronze, de barro, de gesso, e as pessoas acompanham. O lamentável da história é que as pessoas também não lêem Bíblia, não observam o que está escrito. E hoje muitos deles, os líderes dessas igrejas, não aceitam. Você tem que ter Bíblia para ler, porque senão você vai conhecer a verdade. Eles querem mesmo o homem na corrupção da fé, uma fé decaída, um homem que deixa de adorar a Deus para adorar uma imagem de escultura. É o que está escrito na palavra de Deus, que o homem, Deus entregou ele às suas paixões efêmeras. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, dizendo que o homem se corrompeu. Por quê? Não tem nada que venha condizer com a Bíblia o homem não ser casado para ser pregador, pois Paulo diz que o homem de Deus tem que ser casado, esposo de uma única mulher, e que tenha filhos, que governe bem sua casa, para depois governar a casa de Deus. Nós temos que estar de acordo com a palavra. Caso contrário, jamais nós seremos salvos, porque não há um outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12. As pessoas não param para meditar, mas os homens idealizam essas coisas para criarem seus deuses. Meus amigos que estão à nossa escuta, Paulo também disse aos Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não tem um outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, somente o nome de Jesus. E é por essa causa que nós da Igreja Evangélica Missão Pentecostal estamos sempre pregando a palavra, mostrando, sem medo. Aqui nós não temos medo de ninguém, meu irmão. Não tem esse ter medo do diabo, ter medo, não interessa. Nós estamos aqui pregando a verdade. Jesus disse: na verdade, vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Em outras palavras, capítulo 4 do Evangelho de São João, versículo 24, que Deus é Espírito, e os que o adoram em espírito e em verdade. É isso, não é adorar a Deus feito de gesso, de bronze, de barro. Por essa questão, nós temos essa obrigação de estar lendo a palavra, repetindo aqui o que está escrito, para que aqueles que nos ouvem possam ficar livres. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu irmão, não tem uma palavra melhor, não tem um caminho, não tem outro Salvador,
é só Jesus Cristo, aleluia. Não adianta o homem buscar refúgio em Maria, em José, em Antônio. Quantas pessoas fazem promessas, Deus é misericordioso, ajuda os homens na ignorância, e eles pensam que foi aquele Deus que ele fez aquela promessa e vão pagar. Agora, poucos dias, eu observando o que estava acontecendo no jornal, um rapaz andando com o desenho de um demônio nas costas, dizendo que ia pagar aquela promessa. Outros rasgando seus joelhos e saindo sangue, andando de joelho, pagando promessa diante de uma imagem de escultura. O que é isso? A ignorância do homem, a falta de reverência a Deus. Meus irmãos, temos que conhecer a palavra. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É necessário que o homem conheça que Jesus Cristo é maravilhoso, que ele morreu na cruz por nós, o único que foi ressuscitado. Todos que já morreram ainda continuam lá. Até a própria mãe de Jesus não ressuscitou. Quantos que têm qualquer coisa na vida, ele diz Ave Maria, oh Ave Maria, meu Deus do céu, Ave Maria. Que coisa triste. Ave é um passo, Maria é o nome de qualquer uma mulher, mas ali é como se ele estivesse pedindo socorro a Maria. Você também que é evangélico, que tem esse costume, tire isso do seu coração. Não aceite coisa do inimigo. O inimigo veio matar, roubar, destruir, lhe enganar com essas falsas ideologias, pensamentos perversos. Coloque Jesus no seu coração. Qualquer coisa que acontecer com você, clame: Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor está pronto para te ouvir. Pois a palavra de Deus diz que ele não está com os ouvidos tapados, nem a mão encolhida, o braço encolhido, para que não possa estender para você, não possa lhe ouvir. É só você clamar. Quando você é temente, você clama, Deus ouve dos céus e lhe responde. Ele é o Pai celestial. Ele ama a todos. Ele ama só o pastor, só a igreja. Não, ele ama todas as pessoas na face da terra. Mas as pessoas da face da terra todas não amam a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente se entrega nas mãos dele. A gente diz: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se o Senhor não quer que eu seja um adorador de imagem de escultura, eu não serei. Se o Senhor não quer que eu seja um ladrão, eu não sou. Se o Senhor não quer que eu seja um adúltero, eu não serei. Se o Senhor não quer que eu seja alguém perverso, eu não serei. Se o Senhor não quer que eu seja uma pessoa da orgia, do mundo do pecado, das festas, das coisas mundanas, eu vou procurar te servir, eu vou andar nos teus caminhos, eu vou me colocar de joelho diante de ti, pedindo perdão por mim, pela minha família. É isso, meus irmãos, que nós temos que fazer, é clamar, pedir por aquele que veio como único Senhor e Salvador para nossas vidas, Jesus Cristo, que não tem um outro nome dado pelo qual nós devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim, fica essas palavras contidas em nosso coração, ardendo às vezes em nossas vidas. Você para meditar: meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Quanto tempo perdido eu passei, quantos convites me fizeram para me aceitar a Cristo, e eu nunca tinha aceito, mas hoje eu sei que um caminho, a verdade é Ele. Então parabéns para você que tem esse pensamento, esse conceito, que entendeu a palavra de Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, continue te abençoando, meu irmão, minha irmã, que você continue feliz cada dia, para viver uma vida digna diante de nosso Deus, adorando o Senhor que fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas que nele há. Como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem de Deus, você é a imagem de Deus, você é a semelhança de Deus. Agora, quando nós fazemos a alguém parecido, uma foto, ou uma imagem, uma réplica de alguém, para dizer isso aqui representa o santo fulano, isso aí é que mata o homem, tira o homem da presença de Deus. E as pessoas se enganam. Como eu disse, fazem festas, 9 dias rezando, fazendo uma novena a um Deus feito de gesso, de barro e de bronze, acendendo velas,
Meus irmãos, que coisa triste. Deus te chama. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas, pelo contrário, ele tem a luz da vida. Aleluia. João capítulo 8, versículo 12. Então aceite essa palavra. A palavra de Cristo é uma palavra viva, é como uma espada de dois gumes, conforme Hebreus 4:12, que vai até as juntas e medulas e é apta para discernir intenção e pensamento do coração. Não é um Deus que não tem ouvidos, e mesmo tendo ouvido não ouve. É o que diz no Salmo 115. Ele tem pé, mas não anda, ele tem ouvido, mas não ouve, ele tem olhos, não enxerga, ele tem boca, mas não fala, garganta não sai som algum, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. É um Deus morto. E torne-se semelhante a eles todos que neles confiam. É triste uma pessoa que é a imagem de Deus deixar de adorar a Deus para se tornar uma pessoa adoradora de Deus mortos, de Deus feito de gesso, uma réplica do homem, ao invés de adorar ao próprio Deus que fez os céus e a terra. A ignorância. Ah, pastor, mas tem o padre que adora juntamente com a igreja católica, porque a Bíblia diz que estão cegos. É o que está escrito, 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, o próprio Satanás, cegou o entendimento dessas pessoas, para que elas vejam e não compreendam, ouvindo não entendam, para que não resplandeça a glória de Deus na vida deles. São cegos pelo próprio Satanás. Nós queremos divulgar a palavra de Deus. Quanto mais eles ouvem e ficam revoltados, mais eles vão ficar rangindo os dentes, porque a verdade prevalece. E a verdade é Jesus Cristo. A palavra é de Deus, e nós não temos medo de falar a palavra de Deus. Pode ser para quem seja. Ah, é o Papa, é o Padre, não interessa. O que interessa é a palavra do Senhor, para mim e para aqueles que amam a Deus. Porém, aqueles que não amam, é problema de cada um. Mas o nosso dever, a nossa obrigação é pregar a verdade, é falar, anunciar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, é o único Senhor, é o único Salvador, é aquele que cura, é aquele que opera, é aquele que ressuscita, é aquele que faz voltar à vida, é aquele que cura o homem do câncer, cura o homem de qualquer doença incurável. O Senhor lança a mão e diz: sai para fora, como ele disse que o Lázaro, após 4 dias de morto, sai para fora, e ele saiu. Aleluia! Ele saiu vivo. É assim que acontece quando nós aceitamos a Cristo de verdade, meus irmãos. Precisamos olhar para a palavra, ouvir o que está escrito, como diz: e não há salvação em nenhum outro debaixo da terra, e nenhum outro aqui debaixo do céu. Não há nenhum outro dado entre nós, um homem pelo qual devemos ser salvos, senão Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus irmãos, a nossa conclusão, dizendo: a Bíblia ensina que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. A salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora na cruz. Não há outro caminho para a salvação além de Jesus Cristo. Então você que está nos ouvindo, coloque isso em seu coração. Se lembre, rezar, buscar bênção de deuses, e você vai perder seu tempo. Uma perda que não tem como recuperar nunca, a não ser que você aceite Jesus. Mas rezar, acender vela, andar com bruxaria, é a mesma coisa. Aí você diz: ah, mas eu tenho medo desse tipo de coisa, eu não vou no salão de macumba. Mas vai à igreja católica, só falta a pólvora. Lá ele tem o mesmo Deus, ele tem o mesmo tambor, ele tem o mesmo... é a mesma coisa. Venha para os pés de Jesus. Jesus Cristo te salva, ele te cura, ele opera maravilha na tua vida. Agora, não quer dizer, porque eu aceitei Jesus, agora eu vou enricar. Isso aqui não é uma igreja que prega prosperidade. Nós pregamos aqui é salvação na pessoa de Cristo. Não há um outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Só Ele. Porque quem oferece riqueza é o diabo, mesmo que seja falso. No capítulo 4 de Mateus está escrito: o diabo disse para Jesus: tudo isso te darei, olha aí, tudo isso eu te darei, essa é a condição, se prostrado me adorares. Meus irmãos, essa é uma condição séria. Nós precisamos observar o que está escrito na palavra de Deus. Quem prega um evangelho de prosperidade, de riqueza aqui na terra, é um evangelho falso. E o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, se o anjo do céu descer de lá, pregando um outro evangelho, que não seja o nome de Jesus, é anátema, é condenado. É o que nós vemos aí.
a situação, cada dia que se passa, fica pior. Pessoas que estão pregando Malaquias, pregando Maria, pregando José, pregando Antônio, Sebastião, pregando esses deuses. E onde é que fica Jesus? Não, mas eu amo Jesus. Como é que o homem ama Jesus e faz uma coisa dessa? Será que você, amando sua esposa, ou esposa amando o esposo, tivesse outro, você aceitaria? Meu irmão, isso é uma coisa fora de sério. Será que Deus, ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outros deuses, nem me louvou a imagem de escultura. Esse é o Senhor da glória, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fica aqui o nosso convite para você vir à nossa Igreja Evangélica Missão Pentecostal, louvar a Deus conosco, glorificar essa pessoa que é digna de toda honra, toda glória e todo louvor, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, tenha compaixão, Senhor, tenha misericórdia de todos aqueles que estão na nossa escuta, que ainda estão na situação de viver uma vida de adoração à imagem de escultura. Senhor, liberta, salva, cura, batiza com o Espírito Santo, opera maravilha, ser conosco, no nome de Jesus te peço e agradeço, desde agora e para sempre. Amém.